Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esta é a nossa aula de número 12, probabilidades. Estamos fazendo uma revisão de análise combinatória para dar suporte aos exercícios de probabilidade. Então temos a questão: uma moeda, ela é lançada 5 vezes. De quantos modos distintos podem ser obtidas 2 caras e 3 coroas? Então, observe aí, ó. Vou lançar a moeda 5 vezes e desejo calcular o número de possibilidades em que vai aparecer 2 caras e 3 coroas. Então, vamos à resolução desta questão. Ora, temos aí 5 lançamentos. Vou colocar aqui para vocês, especificando aí, ó. Lançamento primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E nesses 5 lançamentos, o que pode ocorrer, uma possibilidade é essa aí, ó. Observe que nesses 5 lançamentos apareceram em 2 caras e 3 coroas. E os 2 primeiros lançamentos saiu cara, isso não é impossível, tá? No lançamento de uma moeda isso pode ocorrer. E os 3 últimos coroa, tá? Observe que temos 2 caras e 3 coroas. No segundo lançamento, poderia estar configurado assim, ó. No primeiro lançamento saiu cara, no segundo coroa, no terceiro cara e no quarto e no quinto coroa. E também poderia ter esta configuração aqui, ó. Os 3 primeiros lançamentos saiu coroa e os 2 últimos cara. Não tem nenhum problema aí, tá? Ele quer saber o total de possibilidades. Então, nós vamos pensar o seguinte, tá? Em primeiro lugar, a princípio, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos considerar esse C e esses K sendo valores diferentes, tá? Observe que C tem 2 letrinhas iguais e K tem 3 letrinhas iguais. Então, vamos considerar diferentes, pintando de cores diferentes. Eu vou pintar um C de azul e o outro C de verde. Os Ks, eu vou pintar um K de azul, um K de verde e um K de amarelo. Observe que nessa primeira linha aí, ó, esses 2 Cs eu estou considerando como se fossem diferentes, tá? Se eu considerar como se fossem diferentes, o que teríamos que fazer nesse exercício é calcular a permutação desses 5 elementos diferentes, tá? Observe que eu estou dizendo que esse Czinho é diferente do outro Czinho, estão de cores diferentes. E os 3K também estão de cores diferentes. Então, para resolver essa questão, eu faria o seguinte. Eu faria a permutação simples de 5 elementos, que é dado por 5 fatorial. E encontraríamos aí, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cujo resultado é 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, seria 120, tá? 120 permutações, em que teríamos aí os 2 C diferentes, tá? Um azul e outro verde, e os 3 Ks, cada um com a cor diferente. Um K azul, um K verde e um K amarelo. Porém, esses valores no exercício, eles não são diferentes, eles são iguais. Então, o que nós vamos ter que fazer com esse resultado 120? Observe o seguinte, eu poderia ter aí, ó, nessa última linha que apareceu aí, a repetição da primeira linha e observando o seguinte, ó, que esse C com este C aqui que aparece, esses 2 C, eles são iguais, esses 3 Ks aí são iguais, tá? Então, mas como eu considerei ali em cima, quando pintei de cores diferentes, eles diferentes, o total foi 120. Isso significa que cada um desse C azul com esse C verde, ele pode mudar, tá? Ele pode alternar entre eles. Ou seja, eu vou ter que pegar este valor aqui, 120, e dividir por 2, tá? Para eliminar os que eu contei, considerando o C azul com C verde. Foi contado 2 vezes, porque se eu invertê-los agora de posição e eles não têm cores diferentes, eles são iguais, então eles foram contados 2 vezes. Então, vou pegar 120 e dividir por 2, por todas essas configurações, total delas. Eu vou dividir por 2, 120 dividido por 2 é igual a 60.
Então temos aí agora 60 maneiras. Agora temos o problema do K aí, ó. Observe esses 3K de cores diferentes. De quantas maneiras eles podem ficar aqui, ó. Observe que com a configuração azul, começando com azul, aí se eu considerar um K azul, aí eu tenho as possibilidades de ter um K verde e o outro K amarelo, tá? Mas poderia ser assim também, ó. Um K azul, um K amarelo e um K verde. Então, observe aí, ó, que começando, se o K azul for o primeiro ó, na formação do grupo aí, ó. Se o K azul, se começar por azul, eu tenho duas possibilidades, se eu considerar as cores diferentes, tá? Os Ks como sendo valores diferentes, duas. Começando com azul, eu tenho duas possibilidades. Se eu começar com um K verde, eu também vou ter duas possibilidades, ó. Se meu K for verde, eu vou ter duas possibilidades, um K azul e um K amarelo, ou um K amarelo e um K azul. A mesma coisa vai ocorrer se o primeiro K for amarelo. Então vou pegar aqui um K amarelo. Se eu pegar um K sendo amarelo, ó, se o K for amarelo, aí eu tenho duas opções. O outro K pode ser azul e o terceiro K verde, ou se o K for amarelo, eu posso inverter aí, ter um azul aqui no final e um verde aqui no meio, ó. Então, sabemos que existem aí, ó, 6 possibilidades, tá? De permutação, se eu considerar esses Ks que tinha colocado lá com cores diferentes, tá? Se eu considerar esses K aqui, ó, pintados de cores diferentes, eles vão ter 6 configurações diferentes. Observem aí, ó, se eu considerar a cor diferente, então vou ter 6 formações diferentes. Porém, sabemos que não são diferentes, são iguais. O que eu vou ter que fazer então com aquele resultado? Aqueles 60 ali, ó, cada uma dessas configurações de K, cada uma delas foram contadas 6 vezes a mais, tá? Cada uma foram contadas 6 vezes a mais quando eu usei a fórmula da permutação simples. Então, para fazer esta correção, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar aquele resultado lá, 60, e agora eu vou dividir por 6 para fazer a correção, tá? Para eliminar o excesso de Ks aí quando faz a permutação dos Ks. Então, 60 dividido por 6 é 10. Aqui é o resultado final, tá? Então, existe apenas 10 configurações em que aparecem 2C e 2K. E isso poderia ser feito usando a fórmula da permutação com repetição. Eu colocaria aqui a permutação de 5 elementos com repetição 2 e 3. Aí eu faria assim, ó, 5 fatorial e dividir o resultado. Na hora de dividir aqui, ó, o número, como eu tenho 2, 6, então eu vou ter 2 fatorial. Eu divido por 2 fatorial. Como eu tenho 3K, eu divido o resultado aqui por 3 fatorial. Então, fazendo aqui a permutação com repetição de 2 e 3, tá? Observe que na sequência tem 2C e 3K. Então, vai ficar assim, ó, 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1 que é 2. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Cancelando aqui, ó. Cancelando os valores iguais, esse 1 com esse 1, esse 2 com este 2, este 3 com esse 3. Esse 4 aqui simplificando com 2 dá 2. Então, você observou que lá em cima nós temos, sobrou aí, ó, 5 vezes 2. Então, permutação de 5 elementos com repetição 2 e 3 é igual a 5 vezes 2, que é igual a 10, tá? Então, essa aqui é a fórmula que geralmente é usada, tá? Quando tem agrupamentos que eu quero fazer a permutação,
e existem elementos repetidos nesta formação, elementos repetidos. É chamado permutação com repetição. Então, uma moeda é lançada 5 vezes, eu posso obter, tá, 2 caras e 3 coroas de quantas formas diferentes? A resposta é 10. Espero que você tenha entendido essa questão. Quando aparecer essa questão, você use diretamente a fórmula da permutação com repetição. Aguardo vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar um joinha aí para que possamos ser reconhecidos pelo YouTube. Até mais.